Olá, eu sou Dora Kramer e esse é o nosso videocast de todas as semanas. Não é bem assim. Onde discutimos, Marcelo Madureira, Márcio Fortes, Pedro Paulo Magalhães e eu, os assuntos da semana, os principais assuntos da semana. Agora, antes de começar, já quero pedir o seu like, o seu compartilhamento, a sua inscrição, enfim, dá moral pra gente, tá legal? Essa semana a gente podia falar de várias coisas, porque assunto aqui não falta. É queimada por todo lado do Brasil, tem as emendas dos parlamentares, tem a carta de militares, gente de alta patente apoiando o golpe, tem o poder do Xandão, do Alexandre de Moraes, enfim. Só que nós escolhemos falar sobre eleições municipais e, claro, a figura do Pablo Marçal no centro desse picadeiro. E você fica aí porque o programa vai começar. O discurso do Pablo Marçal, por que que tá colando? Quem é que se aventura a começar a responder? Não, é uma resposta trivial, né? Eu acho que o que está acontecendo é que, vamos falar assim, o fenômeno Pablo Marçal, ele transcende as eleições municipais de São Paulo. Ele na verdade, para mim, ele tem um significado mais amplo, maior, para o entendimento até do mundo contemporâneo. Teve uma entrevista no New York Times do dia 1º de julho, com o Steve Bannon, que eu acho que ajuda um pouco a entender esse assunto, né? E tem uma parte que ele fala que eu acho muito curiosa, né? Sobre essas novas lideranças de extrema-direita que vão aparecer agora e que ele insinua, assim, sarcasticamente, né? Vocês vão sentir saudade da moderação do Donald Trump. Então, a figura do Pablo Marçal, de qualquer forma, ter um entendimento dele, o que ele fez foi botar de ponta cabeça a política brasileira, assim, mais objetivamente, ele colocou de ponta cabeça a política brasileira, a ponto de você ter, assim, ele quase que monopoliza hoje, né, os canais de comunicação, né, e completamente escanteou Lula, Bolsonaro e tudo mais, e as pessoas querem, no mínimo, conhecer quem é esse tal de Pablo Marçal. Vocês acham que a gente pode sentir, como diz o Steve Bannon, ou melhor, indo na linha dele, saudade da moderação do Bolsonaro? Não é... Vamos lá. Não é moderação do Bolsonaro nem do Trump, não é isso. É um novo, é uma coisa que surgiu nova no mesmo campo, que é o Pablo Marçal. Primeiro pelo instrumental, quer dizer, a utilização avançada e absolutista de redes e de comunicação pela internet e por tudo isso, que não foi utilizada no Brasil até hoje com essa ênfase. Foi utilizada, parecia que era enfática em 2018 para eleger o Bolsonaro e nas eleições posteriores, mas agora a gente está vendo que era uma brincadeira, que não usava inteligência artificial como está usando hoje, não é? Quer dizer, o vídeo que eu vi ontem do Pablo Marçal, do Bolsonaro, com a voz dele, com a cara dele, com a boquinha dele mexendo, mandando votar no Pablo Marçal... Falso o vídeo. Que era falso, entendeu? E que entrou de autoria de um tal de MSP, Movimento Sem Picanha, não é? É uma coisa nova. Nem o Bolsonaro fez isso. Agora, o que está acontecendo na minha leitura? Por que o Pablo Marçal passa a ter importância, como teve no seu momento o Milei, que foi eleito presidente da Argentina, não é? É que nós estamos muito cercados de crise demais por todos os lados, além das guerras que nos impactam a cada dia. Você vê o que está acontecendo na Ucrânia, as atrocidades no Oriente Médio, aqui e ali, as guerras são essas, e também a economia mundial, as eleições americanas. Todo dia tem notícias sobre isso, né? O que você mencionou, as queimadas, o aquecimento global, que diz que os oceanos daqui a 2050, vão afogar uma porção de praias por aí afora. Aqui no estado do Rio de Janeiro você já tem. Em Atafona já está acabando a praia, porque o mar está subindo, já derrubou não sei quantas casas que eram à margem da areia. Então tudo isso aí gera que as pessoas percebem que não tem saída no atual sistema. Como é que você vai fazer
não é? Como é que vai fazer esse troço todo? E não podendo, não encontrando outra saída, apelam para uma coisa que parece um enviado de Deus, não é? Deixa comigo, vota em mim que eu vou resolver esse caso, na Prefeitura de São Paulo. As propostas dele para a Prefeitura de São Paulo, do Marçal, são, no mínimo, extremamente discutíveis por inviáveis. Quer dizer, botar um teleférico em São Paulo para tratar da questão dos transportes coletivos, não é? Transporte coletivo é uma coisa de milhões de pessoas se deslocando e tem faixas exclusivas para ônibus, os ônibus articulados e tal, as coisas que o Jaime Lerner inventou, tudo está sendo utilizado ao mesmo tempo, o metrô em expansão, mas é insuficiente ainda para aumentar a velocidade média e, portanto, diminuir o tempo de percurso entre a residência e o local de trabalho das pessoas na maior cidade do país e uma das 5 maiores cidades do mundo como um todo, São Paulo. Então o Marcel de Caro escolheu muito bem o palco para ele mostrar a sua plataforma, que é São Paulo, que é a mais visível, a maior, e em que a política é um pouco frágil, não é? Porque o atual prefeito não foi eleito no seu tempo, ele era o vice do Bruno Covas que morreu. Porque a Tabata Amaral, que é uma candidata interessante, é muito novinha, é deputada federal também. Porque o Boulos é um sujeito que tem dificuldade com a ação pretérita dele na política, apesar de ser também deputado federal. Então as pessoas dizem assim, poxa, para que serve ser deputado federal? Que história é essa de entrar na política por esse caminho? Prefiro entrar elegendo logo um cara forte, tá certo? Cara de pau, que vai resolver todos esses casos na marra. Pronto. Acho que tem uma novidade aí na questão do Paulo Marçal, é que ele é originalmente digital. Pois é. Diferentemente do que a gente pode falar do Bolsonaro. Ele não aderiu, ele nasceu ele já nasceu assim. Ele já construiu a trajetória dele, é construída na comunicação digital. O Datena está fora do tempo, ele é televisão. Né? A televisão, a gente sabe, até tem essa discussão, quanto que esse horário eleitoral vai ter de influência efetivamente nessa eleição. Essa é uma discussão, não é uma certeza hoje. Né? A gente viu na eleição de presidente o Alckmin ter o maior tempo e ter 3% de votos, quer dizer, que importância isso tem? Então o mundo hoje é completamente diferente nesse aspecto, né? Acho que tem uma diferença muito grande da realidade que a gente está vivendo, e esse Pablo Marçal é um candidato que vem ele é originalmente digital. Ele é originalmente digital. Como eu falei, o Bolsonaro aderiu, usou, o Trump usa, mas eles não são originalmente digitais. Então a lógica que ele está usando e até o que está sendo apresentado de novidade dele é a maneira como ele usa o digital, como ele mobiliza a comunidade em torno dele para construir audiência para ele. Então acho que o fato dele ter, por exemplo, as redes dele fechadas, né, paradas, e ele conseguir num fim de semana construir redes de milhões de seguidores novamente, mostra a capacidade camaleônica que ele tem de transformar, né? de agir nesse ambiente. Porque ele domina e, portanto, ele se adapta rapidamente. Muito rapidamente. E a capacidade de articulação do eleitorado. Então, a questão que está colocada é a maneira como ele está... Acho que a questão da inteligência artificial existe, usar qualquer truque para ele vale, não tem esse problema. Ele usa a regra da internet, que é errar rápido para acertar mais. Ele tem uma estatística da questão da viralização muito inteligente, porque ele produz 100, 1000 conteúdos para que 2 ou 3 viralizem e esses dão um recado. E os outros todos, somando, fazem uma massa crítica, né, de influência. Então é um fenômeno de comunicação, né? Eu acho que malévolo, porque ele não usa truques necessariamente corretos, como você falou, fazer uma propaganda com inteligência artificial, botando alguém apoiando a ele, que não necessariamente falou isso não é correto, quer dizer, correto não é, né? Mas essa para mim é a grande diferença da maneira como ele está colocado, quer dizer, por isso esse destaque todo, porque ele tem essa capacidade, assim como outros têm também, aquele Nicolas Ferreira e outros que apareceram, que se elegeram deputados nessa onda da questão da comunicação, né, da questão das mídias sociais, de pessoas que apareceram, que tem vários eleitos, né, no ambiente, mas não é o mesmo fenômeno que a gente viu com a ascensão do Bolsonaro. Não é o mesmo fenômeno. É um fenômeno já de um tempo para frente. É um ponto 2 aí. É um ponto 2 nessa história. De Bolsonaro, que mostra, eu estou vendo isso, que não tem um bolsonarismo. As pessoas não seguem
o Bolsonaro, ela segue um conjunto de ideias, um sistema de crenças que o Pablo Marçal está conseguindo vocalizar de uma maneira mais avançada, mais eficaz, mais eficiente. Aí, Pedro Paulo, quando você traz a questão da correção, você e o Márcio, do que é correto, do que é civilizado, do que é dentro do bom senso, por que as pessoas não estão interessadas? Primeiro, não ligam do fato de ser errático, e incivilizado e grosseiro, e faz o sucesso o que é errado, grosseiro, incivilizado. A primeira coisa é que o Pablo Marçal, ele atribui todos os males a uma coisa, entre aspas, que ele chama de sistema. Né? Então, o sistema, inclusive, o persegue. Né? O sistema é que prejudica as pessoas de alcançarem os seus desejos, as suas aspirações. Né? O sistema, ele impede as pessoas de lutarem pela sua felicidade, né? Ela explica o fracasso e tudo isso. Isso é um lado. Né? E o outro lado também, o inimigo dele também é o comunismo. Eu vou falar primeiro, só rapidamente, da questão do sistema. É o país dos privilégios. Exato. É o livro do Bruno Carrasco. De certa forma, ele está certo ao atribuir o que se chama de sistema, né? Mas, assim, mas por tabela, ele quer atingir a democracia. Né? Porque, na verdade, a democracia não está entregando para a sociedade o que a sociedade espera dela. Mas não é por culpa da democracia. É por culpa, justamente, de que houve, com o passar do tempo, um certo... os poderes da República numa democracia, os poderes da democracia, cada vez mais são menos representativos, são cada vez mais corporativos, cada vez mais dão as costas para a sociedade. Hoje o judiciário trata dos seus problemas, o legislativo mais ainda e o executivo também. Então, a sociedade não espera que venha nada da organização da sociedade, da civilização, né, do Estado. E, por outro lado, só concluindo, ele também, os inimigos dele são os comunistas. Mas, cara, onde é que tem comunista hoje? Só debaixo da minha cama, hoje de manhã tinha um. Mas no imaginário, o comunismo é a materialização do mal. É uma coisa que destrói a família, destrói os pilares básicos do que se entende como uma moral da família. Não, o direito de propriedade. Também. O direito individual, exatamente. A liberdade, não é? A liberdade de expressão, isso. Você não pode mais falar e tal, aquela coisa toda. Esse é o chavão comunista. E aqui nós temos, primeiro ele tem 37 anos, esse Pablo Marçal, só para lembrar aos nossos participantes aqui que ele tem 37 anos. A Constituição diz que só pode ser eleito senador com 35. Então ele está ali no limitezinho, o mínimo da idade possível. Mas o Lula, que não tem 37 anos e que é o presidente da República, deu uma entrevista essa semana que é um espanto, um pouco da sua linha, tá certo? Quer dizer, com saudade da Telebrás, do orelhão na rua com a moeda. Eu já era executivo e tal, andava com uma bolsa cheia de fichas de orelhão para falar no telefone em cada esquina, nos aeroportos, enquanto esperava o avião, falar no telefone, coisa que a gente hoje, qualquer um, quer dizer, a disseminação da telefonia móvel, não é que evoluiu para o telefone inteligente, para o smartphone, é uma coisa espantosa e o Lula parece que não viu isso, está com saudade da Telebrás. Telebrás existe ainda, tá? Tem uma diretoria, tem um presidente, tem diretores, para não fazer nada, o presidente é indicado do senador Davi Alcolumbre, entendeu? E, portanto, não vai acontecer nada, nem com a diretoria, nem com a própria Telebrás, enquanto o sistema estiver lá se beneficiando dessa pequenazinha parte. Mas com saudade, e tudo isso o presidente da República fez por oportunidade do anúncio do novo CEO da Vale do Rio Doce, que é uma empresa privada há quase 30 anos, que virou uma Ferrari mundial nas mãos privadas, sem as amarras da limitação da empresa pública ou da empresa estatal, como se diz, né? E foi embora, é uma empresa ótima, respeitada por todo mundo, paga bons salários e tal, e tá aí ótimo. E agora o Lula está querendo, onde quis botar o Guido Mantega? Não, quis botar o presidente, foi derrotado por esse tempo novo, que não se submete, que é isso que você está falando. Ele está lá nos anos 80, 90,
Quando, agora, tem ideologia nessa defesa das estatais, mas tem muito de pragmatismo, porque o governo, e ele não se conforma, por isso fala contra as agências reguladoras, né? Porque isso é perda de controle. E o controle é usado para quê? Para fazer a baixa política. E a corrupção? É impressionante. A baixa que está na baixa política, que a corrupção está dentro desse conceito. O que eu acho que tem uma coisa que até eu estava falando um pouco antes aí na nossa conversa antes do programa, que é a questão do grande drama que o Brasil vem há muitos anos andando de lado. Então esse sistema, ele nada mais é do que a falta de oportunidade, a falta de pujança da economia, a falta de espaço para que as pessoas possam se desenvolver, que elas possam atingir objetivos. Aí vem um messiânico feito o Pablo Marçal que fala, não, eu tenho a solução, olha o meu caso, eu consegui, eu dou a volta por cima, eu consigo fazer qualquer coisa. E quanto mais fácil parecer essa solução, mais sedutora ela é, Mais sedutora ela é, porque está todo mundo vivendo e convivendo, criando seus filhos, e dentro dessa dificuldade, vê a vida passar e não consegue construir essas alternativas, porque a economia do país não traz essas oportunidades. E o nó da economia do país, para mim, é muito maior, muito mais profundo do que simplesmente uma medida de um plano que vá fazer isso. Você tem, desde a questão política, da representação, da dificuldade de você transformar esse Congresso, de você transformar isso para propostas que possam conduzir para um dinamismo da economia, como as medidas que são necessárias para serem feitas nesse sentido não são necessariamente populares, elas têm um hiato de impopularidade, porque você tem que reverter essa máquina pública para que ela não continue sendo deficitária do jeito que ela é, para que então exista a esperança de uma dinâmica da economia completamente diferente da que a gente vem vivendo nos últimos 30 anos, pelo menos. Então, essa é uma fórmula malévola, porque você tem um sistema que é, na realidade, o status quo de que não há oportunidade econômica, não se desenvolve essa oportunidade econômica, os meios para transformar isso são na política, e na política isso está embarreirado pelo misto, o composto que veio da ditadura militar, com lá o pacote de abril, que alterou a composição das casas do Congresso, né, em favor de estados contra outros estados. Então, isso está na base desse problema. E diversos outros problemas, que eu vou até a questão da maneira como se vota o voto proporcional. Quer dizer, a questão de um Nicolas Ferreira elege 10 deputados. Além de eleger a ele elege 10 deputados. Quem são esses deputados? Ninguém sabe, porque não foi um voto expressivo que elegeu. Foi um foguete que arrebatou e trouxe um monte de gente junta e que depois viram indivíduos no Congresso. Eles não têm ideologia, não tem aquele partido, eles não vão votar de acordo com aquele partido que eles estavam filiados. Não existe isso. Enfim, então, daí isso aí, Dora. Quer dizer, por que aparece? Por que ganha importância? Por esse conjunto de coisas que o Pedro Paulo tão bem alinhou, aliado, enfim, concatenado com o saudosismo de momentos que foram diferentes na vida brasileira. Quando eu era estudante de engenharia, todo mundo tinha oportunidade de emprego garantida na engenharia. Década de 60 ainda, tá vendo? E depois 70. Mas o milagre econômico brasileiro, o Delfim Neto acabou de morrer, a gente tem direito de se lembrar dele, né? Foi uma coisa baseada em ação estatal, endividamento externo, pesado, com aval do Tesouro, aquela coisa toda, que depois levou a inflação 10 anos depois ao que foi já na década de 80. Então tudo isso aí é complexo para a gente analisar, para expor, até perde muito tempo falando como é que são os fundamentos da economia, por que os juros são altos. Na década de 70, essa época aí do milagre econômico, os juros eram de 1% ao mês, era 12% ao ano, a taxa fundamental. E ninguém dava muita atenção, sabe por quê? Porque a inflação era tão alta que o juro parecia pequenininho. Se pega uma inflação de 100% ao ano, que acabou virando 500% ao ano, ou 600% ao ano, né? Parece o juro de 12%. Você tem essa inflação de 100, o juro de 12, moleza. Tá certo? Quer dizer, mas não é, são juros altíssimos que alimentaram o desenvolvimentismo brasileiro naquele momento, tanto estatal, com a construção de rodovias, isso, aquilo, muito legais,
e tal, uma porção de coisas, quanto da iniciativa privada no modelo de, enfim, substituição de importações, que era uma política vigente na época, tá certo? Só para recordar como é que gerou emprego. Na década de 70, aqui no Rio de Janeiro, não havia engenheiros nem desenhistas para as empresas de construção civil, nós importávamos da Argentina. Por quê? Ao mesmo tempo, na cidade do Rio de Janeiro, você estava fazendo o metrô, estava fazendo os elevados da perimetral, aquelas coisas todas, estava desenvolvendo os túneis para a Barra da Tijuca, obras de construção civil pesadas e grandes conjuntos habitacionais alimentados pelo então sistema BNH. Tudo isso aí é um modelo que dá saudade, só que a população não estava se beneficiando disso no sentido social. Não havia hospitais públicos, não havia o SUS, não havia a educação era muito limitada, o analfabetismo era muito maior. Mas da saudade é da oportunidade para aqueles que hoje estão aí apreciando com tristeza essa coisa, inclusive o Lula, né? Fica olhando para trás no tempo que ele era líder sindical, brigando por salário lá em São Bernardo Mas do Campo, também eu acho que o Lula não é o único que está olhando para trás, tá certo? A dificuldade, não é? A dificuldade de se fazer o enfrentamento, de se fazer um embate, quando surge uma figura, que em tese, gente, uma figura que surge falando que a plataforma é construir o prédio mais alto do mundo e colocar as pessoas em teleféricos para cruzar São Paulo, em tese é uma coisa fácil de derrubar, mas não é, né? E por que é difícil fazer esse embate? Não é isso que ele tá, não é isso que vai elegê-lo se ele tentar. Se o Pablo Marçal chegar a ser eleito, não vai ser o teleférico nem o prédio mais alto do mundo. Vai ser outra coisa, é a catalisação da revolta, é a catalisação da não oportunidade, né? Contra ele que representa a oportunidade. Eu acho que esse aqui é o... Vamos pegar os últimos 30 anos, mas é isso, que aí aparecem os Lulas, os Bolsonaros, os Pablos Marçais, né, que vem com esse discurso. O primeiro deles foi o Collor. O Collor. Mas o Collor, aí, eu não quero entrar nessa. Mas o Collor, de certa forma, por exemplo, ele abriu o Brasil, a economia brasileira. Mas depois tomou posse. Primeiro, para ser eleito, ele era um caçador de marajá. Exatamente, mas tem esse discurso contra tudo isso que está aí. Eu sou contra tudo isso que está aí. Quando o cara chega no poder, ele se compõe com tudo isso que está aí e a vida que segue. Eu acho que é esse, acho que o buraco é mais embaixo. Porque o discurso do Lula era aí, do PT era assim, vamos acabar com tudo com isso aí. O PT não rouba nem deixa roubar. Nós vimos o Mensalão, vimos o Petrolão, vimos todo esse troço. Né? Eu vi o Bolsonaro logo de cara, já tinha o problema das rachadinhas, de não sei o quê, e se compôs completamente com o Centrão. Entregou o executivo nas mãos do Centrão, a gente tem um problema orçamentário grande por causa disso, né? E tem essa coisa. O Marçal já tá no V0 que já foi condenado. Exatamente. Agora, ele já vem com pós-graduação, ele já vem com mestrado. Isso, do ponto de vista do eleitor, é caso de PROCON. É caso do consumidor. Os caras fazem esse discurso e quando chegam ao poder, eles compõem e ainda mantém o discurso. Agora, o que eu acho curioso, o que até onde vai o bolsonarismo nessa história? Porque, na verdade, de repente você vê que o bolsonarismo é um tipo de papel, não existe bolsonarismo. Existe essa extrema-direita aí, destrambelhada, que quer chegar no poder para compor. Existe essa coisa que eles defendem, eu acho que foi muito bem definido aqui como a crise da oportunidade, da falta de oportunidade. Pelo que eu entendi da conversa aqui, esse é o motor, porque o que move é isso. Não adianta, mas a proposta dele é absurda. Não é isso, né? Por isso que eu perguntei, por que uma proposta maluca dessa não é levada em conta? Porque não é isso que está no jogo. É o que ele representa pessoalmente, né? Falando de Pablo Marçal ainda, gente, vamos lembrar. O cara que ficou rico, que tinha tal da carteira de trabalho com um salário mínimo quando tinha 17 anos, 20 anos depois, diz ele, tenho 4 aeronaves, não tem vergonha de falar da riqueza, quando a levada da esquerda, por exemplo, é aquela coisa meio envergonhada. Com riqueza as pessoas não querem, as pessoas querem ficar ricas, elas querem prosperar. E eu insisto, e como é que enfrenta isso? Não vejo. Eu aqui, Dora, não estou vendo... Lá vem o eu de novo, né? Vai. Com o sistema. Tão condenado. Quer dizer, o sistema tem seus instrumentos também de resistir. Que não estão funcionando. Ainda não, mas são etapas, tudo isso tem seu tempo. Eu não sei se o Pablo... A gente primeiro tem que respeitar os eleitores do Pablo Marçal.
não são apenas vítimas de uma comunicação, estão dentro deles honestamente, pensando que podem dar uma solução por esse instrumento. Em segundo lugar, o sistema, o tal sistema, é cheio de defeitos e vícios e tal, o orçamento secreto, o orçamento de bancada, o orçamento não sei das quantas, essa coisa toda, os abusos do poder judiciário e etc, etc, que gera as queimadas, gera tudo que está errado por aí, mas tem alguma coisa de verdadeiro por trás. Não é o bolsonarismo, é a ambição das pessoas terem, como se falou aqui, as oportunidades, mas também a tal da liberdade. Você não pode confundir a liberdade com a libertinagem. Quer dizer, liberdade de ter armas, por exemplo. Márcio, peraí, mas você estava dizendo que como é que enfrenta? Aí você diz pelo sistema. É pelo sistema. Como? Os políticos acostumados a eleições e tal e coisa, eles têm que trabalhar com os instrumentos que conhecem, mesmo aqueles que surgem no novo. Vamos contratar redes, dá tempo, há uma eleição iminente. E a eleição não é só na capital de São Paulo. Tudo bem, mas tem eleição no Brasil todo. Só que, como disse Marcelo muito bem, ela estabeleceu esse fenômeno, esse efeito que transcendeu as coisas. A gente já não está discutindo mais a administração de São Paulo, mas métodos, jeitos, causas, o que está acontecendo. É isso que eu acho que... De você entrar na política, né? De você romper as barreiras que o sistema colocou, né? E mais que isso, você deixa o sistema numa espécie de um nó, porque, por exemplo, a regulamentação da internet está rolando dentro do sistema, entre o legislativo e o judiciário, há sei lá quanto tempo, há 10 anos. E por interesse de pessoas do sistema, não tinham interesse de regulamentar. Agora eles devem estar muito preocupados com não ter essa regulamentação. Vamos lá, eu acho o seguinte, você perguntou como é que o sistema vai resistir, eu não sei, mas há uma eleição, o Pablo Marçal é candidato a prefeito de São Paulo, não é candidato a prefeito de Porto Alegre, nem do Recife, nem do Rio de Janeiro, nem de não sei o que, é do prefeito de São Paulo. Então lá tem outros candidatos. Com ambição de levar esses métodos a se expandirem pelo país. Outros candidatos, eleição de 26. Eles que se arrumem. Quer dizer, se as próximas pesquisas continuarem a indicar o crescimento explosivo desse candidato, primeiro, ele tem todo o direito de ser eleito, não há dúvida nenhuma. Segundo, os outros têm que se ajeitar para isso, se arrumar entre si, um retirar a candidatura, o outro ser menos agressivo. Como o sistema se resiste e sobrevive, é incorporando a esses novos personagens. Pode ser. A Faria Lima já tá querendo conversar com o Pablo Marçal para justamente contrapor, por exemplo, a candidatura do Boulos. Né? Incorporando. O Pablo Marçal vai ser absorvido pelo estamento superior, como foi o Bolsonaro, como foi o Lula. Que é exatamente o contrário. Ao invés de se dar o avanço, né, usar isso para se avançar usando os instrumentos novos, pega-se o novo e se incorpora ao que está provocando essa reação negativa, não sem razão, concordo, Márcio. Tem que respeitar o eleitor, porque a gente precisa detectar por que isso é tão sedutor. Porque tem uma razão objetiva. Claro. As pessoas não ficaram loucas, elas não são idiotas. É porque há uma razão objetiva. Eu acho que a explicação do Pedro Paulo da questão da oportunidade, não termos um crescimento, não termos um avanço, não sermos competitivos, né? Fora o comportamento, né, gente? O comportamento dos poderes constituídos. É o judiciário avançando, é o legislativo legislando em causa própria, é o executivo, como o Márcio trouxe aqui, olhando com visão de 40 anos atrás. Aí realmente a gente não pode reclamar quando aparece uma coisa maluca ou não. Há uma eleição em São Paulo. O Pablo Marçal hoje é candidato a São Paulo. Claro que está espalhando pelo Brasil todo e tal, mas tem uma opção de coisa. Vocês se lembram, décadas atrás, que havia uma eleição para governador do Paraná? Tinha 4 candidatos, um deles era o Jaime Lerner, e 3 candidatos renunciaram à candidatura, faltando 15 dias para as eleições. Não lembro disso. Ah, pois é, então. Para eleger o Jaime Lerner. Fizeram uma composição. Aí olha só, agora que está terminando o programa, o Márcio já deixa uma questão importante no ar, que a gente pode até voltar. Ele está aqui contando com o espírito público, tá certo? É Claro, isso que você está falando, né? Com o espírito que público. De repente
poderá ou poderia, na sua visão, sempre otimista e boa, né? Espero que sim. O otimismo é um bom, Muito é um obrigado, bom muito ativo. obrigado, chefe. É lógico, porque pessimismo Ele é muito usa o ruim. verde da esperança. Pois é, de uma possibilidade de haver uma concertação ali, uma união contra o Pablo Marçal e a favor de alguém. Não vejo um Jaime Lerner Não, também não. É um sistema. no plantel de São Paulo, Enfim, mas enfim. Não se sabe se aqueles que hoje estão declarando intenção de votar no Pablo Marçal em São Paulo, que são muitos, né? Quando forem analisar melhor o Pablo Marçal, não mudam de opinião. Quer dizer, essa Isso é a sua acontece esperança. também. Não é esperança, é constatação. Eu já tive esse relato de alguns, tá certo? Aqui do Rio. Porque o nosso último programa foi sobre o Pablo Marçal. O penúltimo também teve Pablo Marçal na E história. os próximos é capaz de ser também. Não porque, sei, porque você tem uma o porção cara de mexeu. coisa. O cara Mas mexeu. vai ter um debate presidencial americano, na campanha americana na terça-feira que vem, que vai ser importantíssimo para o destino do mundo como um todo. As coisas vão andando em paralelo, né? Tem quem vai ser o novo presidente do Banco Central. Tem muita coisa tudo bem. andando. Mas o Pablo Marçal domina o assunto porque nós estamos em época de campanha eleitoral e essa é uma novidade importante na maior cidade do hemisfério sul. Exatamente. Pronto, E as do coisas mundo, estão hein? andando. Maior cidade do mundo no hemisfério sul. Assim como o tempo também anda. O nosso andou a ponto da gente já ter ultrapassado um pouquinho, mas não tem importância, tá certo? Não tem importância, o importante é o que a gente discute aqui. Alguém quer fechar rapidamente, falar mais alguma coisa para que... Não? Podemos fechar? Por favor. Vamos, não. Estamos encerrando. Pedindo de novo, aquela inscrição, aquele like, aquela moral. E, olha só, semana que vem estamos aí de novo. Beijo.